mar na Praia do Cardoso assustou os banhistas e causou prejuízos. Não houve feridos. Causado por fatores meteorológicos, esse tipo de tsunami se difere dos tsunamis convencionais, que é provocado por abalos sísmicos e normalmente tem poder destrutivo maior. Storm Karen left a trail of destruction in Italy, with Italy reeling under the fury of extreme weather conditions, with Rome and Tuscany and Sicily bearing the brunt of the consequences. Europe trazendo frente fria na sexta e no sábado e ressaca ao litoral do Rio de Janeiro ao longo do final de semana. As ondas podem chegar ainda nesta segunda-feira até 3,5 metros de altura, segundo perspectiva diagnóstica feita pela Marinha do Brasil. O Corpo de Bombeiros, inclusive, também teve muito trabalho durante o final de semana, porque, apesar do mar agitado forte, já tomando a faixa de areia, especialmente aqui na capital, algumas pessoas ainda tentaram ficar perto do mar. Bom, o impacto da ativação de Urano, como podemos constatar, se manifestou de uma maneira muito violenta, ativando a força da natureza. Tanto teve ativações no mar, como nos ventos, como na chuva, como nas ondas de calor, e também movimentações sísmicas muito fortes na Islândia e outras partes da Terra. Isto, sem lugar a dúvidas, nos mostra que a natureza mudou e que antes de fazer qualquer projeto turístico de viagens e tal, temos que ter em consideração qual é que é a situação da natureza, logicamente tendo informações atualizadas, porque todas estas mudanças, ainda que já estão sendo anunciadas desde 2017, agora é que estão sendo manifestadas com mais violência. E também podemos ter uma ideia das ativações que vai ter na natureza em 2024, quando já falamos dos trânsitos planetários que vai ter, especialmente no comando do planeta Urano, que tem se mostrado a força planetária mais indicadora de estes acontecimentos, que sem lugar a dúvidas o trânsito de Saturno e Netuno em Peixes e de Plutão nos graus finais de Capricórnios colaboram, mas na observação dos acontecimentos, o que se tem mostrado que o indicador são as ativações do trânsito de Urano por Touro, ativados pelos planetas rápidos, a Lua, o Sol e Marte, como assim aconteceu nesse fim de semana e neste feriado. É importante ter em conta que, assim como você está agindo com a força da natureza no plano simbólico, a água tendo a ver com as emoções, os ventos com os pensamentos, a terra com nossa visão de objetividade da vida, também isto está pegando a nós em relação ao que estes elementos significam na dinâmica das nossas personalidades. E assim, sem lugar a dúvidas, temos que ver que o astral geral, simbolizado pelas movimentações do signo de Peixes, as águas de Peixes, assim como as águas de Escorpião, as águas de Caranguejo, estão muito mais fortes. Isto é
um toque importante para termos muito cuidado mesmo como nós nos permitimos nossas catarses emocionais, assim como nós até agora damos forças às efervescências do inconsciente quando se manifestam em nós e nos chama a atenção para sermos mais preventivos, mais conservadores, mais cuidadosos como alimentamos os estados emocionais negativos. O que eu tenho acompanhado nas pessoas que eu atendo e as pessoas que estão em contato comigo é que quando você entra em um processo emocional ressentido, você pode ter uma dificuldade de sair. E ele pode te pegar e fazer um tsunami na tua vida. Então, o que eu senti, por exemplo, acompanhando algumas separações, alguns estouros de violência, não, de abusos, exageros mesmo, desmedidas, que de certa forma podem ser evitados no caso de você prestar atenção na maneira em que você está mexendo com as pessoas, especialmente as pessoas com quem você se relaciona intimamente. Então, se antes você fazia uma crítica ou um julgamento e tinha uma resposta que poderia ser administrada no controle, na atualidade já mudou. Então temos que ter muito cuidado com a maneira que nós administramos nossos processos emocionais. Assim como temos uma avaliação responsável também da nossa intimidade com pessoas que tenham perturbações emocionais que possam ficar fora do controle. Não? Desta forma, nossos relacionamentos íntimos têm que ser vistos de outra maneira e sermos mais preventivos. Como, por exemplo, se você está em uma situação emocional perturbada, você trabalhar isso de maneira protegida. Não tem que ter muito cuidado em você ser explosivo. É lógico que isto para a pessoa que já estão de certa forma viciadas em determinadas formas de comportamentos histéricos, desmedidos emocionalmente, ou questões de tipo perturbações sexuais, comportamentos violentos na sexualidade, ou uso de álcool desmedido, não? Porque antes você ficava bêbado, tinha uma discussão e conseguia administrar isso normalmente. Agora, nessa força que estão os planetas, sem lugar a dúvidas, já não é igual. O principal na mensagem que eu quero transmitir hoje é para observar que não é as forças dos elementos estão sendo ativadas de uma maneira perigosa. E por isso temos que ter muito cuidado na hora de sentirmos os elementos estarem sendo potencializados em nós. Tá bom? Então, nesse sentido, você está perturbado emocionalmente, não fica discutindo com o teu parceiro, com tua parceira, com teu filho, com tua mãe, com teu vizinho.
Já você está se sentindo perturbado, se recolhe, medita, veja qual é a forma mais inteligente de evitar essa briga, de evitar esse confronto. Em vez de, porque hoje não, porque sabe, não, porque isso. Meu, na atualidade você entra de gaiato no navio, nessas respostas histéricas, reativas, e você pode dar mal. Isso é o que é importante saber. Então, seja muito cuidadoso com seus estados emocionais alterados, e especialmente quando você está lidando com pessoas que não têm controle emocional. Então, se antes você tinha, por exemplo, tem um filho que está perturbado, além do mais, com todas essas drogas pesadas que estão por aí, e você era autoritário, era crítico, era não sei o que com ele, na atualidade tem que parar com esse tipo de comportamento, e qualquer questão que você queira resolver com alguma pessoa a partir de uma afetação emocional, deverá ser feita com proteção, né? Deverá ser feita quando você estiver calmo, não? Quando já você tem pensado nas coisas, não? E, sem lugar a dúvidas, a partir de agora, a nossa intimidade terá que ser reformulada. Porque se antes nós conseguíamos conviver com a perturbação numa boa, relativamente, agora tem que saber que está perigoso. Lá no Facebook eu coloquei vários vídeos mostrando como é que está na força da natureza, como estiveram a força da natureza neste feriado e neste fim de semana. Aqui no Facebook não dá, e no YouTube já tem demais. Então, por isso eu estou falando, calma e tranquilidade, né? E trabalhe com proteção as suas questões emocionais. Tem que ter muito cuidado mesmo de falar. Bom, se você está, por exemplo, como tem um rapaz que quase, se eu não falo com ele, o menino ia se matar. Por simplesmente ter se separado, por ter sido deixado pelo parceiro dele. Porque entra em uma crise de rejeição, de tal, que começa assim pequenininha, entra no tsunami astral e começa as ondas a crescerem e a perturbação a crescer, e aí nessa perturbação sem limites você faz loucuras. Então a grande questão é não entrar no tsunami. Sabe que, por exemplo, o próprio Rio de Janeiro, porque os sofistas estão falando que as ondas estão perigosíssimas, de mais de 3 metros, que nunca aconteceu isso, e os sofistas foram aproveitar essas ondas e um deles se deu mal, e graças a Deus que eles estão estruturados lá e conseguiram salvar o rapaz lá. Então, assim como o surfista, primeiro tem que saber surfar, não, mesmo, e tem que ter proteção. Essas são as condições para você entrar nessas ondas emocionais com a intensidade que elas estão acontecendo. Se você entra de gaiato no navio, dando continuidade ao seu costume de lidar com elas como você lidava no passado, você vai dar mal, como aconteceu com esse amigo aí, que graças a Deus deu para eu falar com ele antes de ele cometer uma bobagem que poderia ter tirado a vida dele. Então, eu estou dando um alerta, não estou querendo assustar, não estou querendo, você sabe que eu não gosto de estar fazendo alarme das coisas, estou dando esta alerta porque a situação está realmente perigosa. E estou dando essa alerta para a pessoa que me está escutando,
E também para as pessoas que me estão escutando tomarem medidas de prevenção com seus familiares, amigos, né? E as pessoas que nós sabemos que tem pavio oculto, dar o recado, não? Que quem avisou para pisar nesse chão devagarinho, tá bom? Então continuamos curtindo a vida. Eu estou aqui só curtindo. Hoje, casualmente, estão tendo uns ratinhos pequenininhos aqui em Cascavel. E hoje peguei um, já amanheci com um ratinho bonitinho, né? E vou levar ele para a mata, não vou matar ele não. Aqui tem várias matas perto e vou entregar ele na mata, mas não deixa de ser também uma coisa muito interessante. Os vizinhos, tudo estão falando que tem ratinho, e eu pensei que não tinha aqui na casa, comprei essa ratoeira que ele entra e não consegue sair, e está tendo também. Então, esses são os sinais. O ratinho, também estão as formigas alborotadas, são os sinais, os pássaros, são sinais que não temos que estar alertas e observando. Então, vamos falando aí. Um bom dia, apesar de tudo isso, e que consigamos celebrar a vida com gratidão e focando em tudo do que tem de bom, de gostoso, de harmonioso, e fundamentalmente vamos encarar essa militância, neste caso, de nos firmarmos no amor e nas virtudes, que é o melhor que podemos fazer por nós, por nossa família e por todos. Firmeza na positividade, no amor, no carinho e nesse caminho do entendimento e a compreensão compassiva daqueles que não conseguem ter controle de si. Besitos no coração.